Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast de liderança, eu sou Klaus Piragini e quero convidar você a participar dessa jornada de liderança. Estamos aí há mais de 40 episódios do nosso podcast de liderança e meu desejo é até final desse ano a gente completar aí as 56 semanas do ano cheios de novidades sobre liderança. O tema de hoje é um tema muito importante, um tema que às vezes a gente não entende algumas técnicas, algumas coisas importantes para a gente poder tomar decisões. O tema de hoje é tomar decisões. Começa agora o podcast de liderança com Klaus Piragini. Todos nós sabemos que temos que, durante o dia, ter diversas decisões sendo tomadas simultaneamente, problemas, situações, coisas que você precisa pensar, situações que você precisa resolver dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família, ou mesmo através de outras pessoas que trazem problemas para você, como alguns podcasts que eu já fiz aqui falando sobre isso. E tomar decisão é uma arte, é algo que precisa ser pensado, precisa ser discutido. Muita gente acha que isso é inerente, né? Pessoas tomam boas decisões porque são inerentemente capazes de fazer isso. Mas não é verdade, existem vários estudos, vários livros que falam sobre tomadas de decisões e sobre a importância disso. Em primeiro lugar, você precisa entender que suas decisões vão ser, na verdade, a sua história de amanhã. Aquilo que você vai contar para os outros, aquilo que você vai viver, muito provavelmente, quase com toda certeza, depende da decisão que você está tomando hoje. Decisões ruins hoje, histórias ruins para contar amanhã. Decisões boas hoje e muitas boas histórias para contar amanhã. Então aprender a tomar decisão é algo muito importante. E eu vejo que no começo do meu trabalho de liderança era muito difícil para mim entender as ideias de como tomar uma boa decisão. Até porque eu achava que tinha que tomar decisões só instintivamente, no calor do momento, e aquilo era às vezes um momento pior para se tomar decisão. Até que eu tomei uma regra para mim, que eu já até falei em alguns podcasts aqui, que é não tomar nenhuma decisão antes de dormir, ou seja, esperar acalmar um pouco a mente para pensar com clareza, porque às vezes a intensidade do momento, a intensidade da emoção, elas acabam mudando a nossa perspectiva e fazendo com que a gente tome decisões ruins. E emoções são passageiras, mas decisões são permanentes. Muita gente toma decisão baseada na emoção e depois a emoção passa e a decisão fica, né? Aquela atitude, você já tomou uma decisão, já dispensou a pessoa, já criou uma inimizade e a emoção foi embora. Isso é muito complicado e muita gente trabalha assim. Muitos jovens hoje, dessa geração milenal, eles tomam muita decisão baseada na emoção, né? Naquele momento que não aceita, que acha que está tudo errado, e depois com o tempo vai passando e vai percebendo que na verdade aquilo nem era tão importante, você nem se importou tanto com aquilo. Então preste atenção nisso, né? Tome cuidado, espere um dia ou dois, vai descansar, vai dormir, relaxa um pouco a cabeça, e aí você vai descobrir que aquilo talvez nem fosse tão importante, ou até a decisão que você vai tomar vai ser talvez igual, mas com uma postura diferente, uma atitude mais calma, mais pensada. Bom, então vamos agora para a prática, né? Decisões são importantes e você precisa entender que você tem que tomar cuidado para não decidir por emoção, porque decisões são verdadeiramente definitivas e vão escrever sua história, e as emoções são passageiras. Mas uma das dicas que eu acredito que seja importante para todo mundo que quer tomar decisão é entender todo o cenário, né? Mas vamos aprofundar um pouco nisso, porque você pode fazer confusão com relação a isso. Entender seu cenário é você tentar procurar ter o maior conhecimento sobre o assunto antes de tomar uma decisão. Ouvir todas as partes, escutar todas as pessoas envolvidas, tentar entender melhor do projeto, compreender as coisas de uma forma mais calma, né? Mais abrangente. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque entender todas as partes e todas as ideias, precisa ter um time, precisa ter uma hora que você vai ter que desistir, porque nunca vai esgotar todas as informações e todas as opiniões.
às vezes você vai ter que chamar algumas pessoas para conversar, às vezes você vai ter que levar o problema mais profundamente para outras pessoas, e aí que você começa a perceber que um traz uma informação, outro traz outra, e parece que aquele mundo de informação não acaba. Então, checar todas as informações é muito importante, mas também saber a hora de parar de colher dados e tomar uma decisão é muito importante para que não seja tarde demais. Outro dia aconteceu algo comigo muito interessante. Uma pessoa me ligou e falou: olha, aquele projeto seu lá foi desmontado, já guardaram as coisas, não estão mais lá. E eu fiquei muito bravo no dia, porque eu pensei assim, não, mas como é que desmontaram esse projeto sem falar comigo, né? Mas pela prática, pelo aprendizado, né, ao invés de tomar uma decisão, já ligar e brigar com a pessoa, resolvi ligar e perguntar por que tinha sido desmontado. E a pessoa me explicou que nós íamos ter uma vistoria, que precisava liberar, porque aquele projeto que eu tinha criado estava na frente de um hidrante, né? Então não ia passar na vistoria com aquele projeto montado ali. Isso é muito interessante, porque tem gente que antes de ouvir todas as partes já vai e toma uma decisão precipitada. E tem pessoas também que não conseguem nunca tomar uma decisão porque sempre quer ouvir todas as partes, e às vezes não dá para ouvir tudo, todo mundo, todas as pessoas, todos os envolvidos. Então você precisa ter um equilíbrio sobre isso, né? Ouvir todas as partes é bom, mas também se você demorar demais e se perder, você vai cair no segundo problema da decisão, que é muitas opções confundem você. O que quer dizer isso? Às vezes você começa a abrir demais o leque de opções, isso começa a confundir você e tirar a força de você tomar uma decisão. Então, abrir demais esse leque, abrir muitas opções, ainda mais no mundo de hoje que você tem tanta informação, tantas pessoas, tantos projetos similares acontecendo, tanta tecnologia, que você acaba se perdendo naquilo que você tem que fazer. Então tome cuidado, porque essas muitas opções acabam fazendo você procrastinar, ou seja, retardar a atitude, e não tomar uma decisão no time pode ser tão pior do que tomar uma decisão errada. Então às vezes você não toma a decisão no time, já passou a oportunidade, já passou o que tinha que ser resolvido, e aí aquele problema acaba crescendo, se tornando um problema muito maior. Então, cuidado, porque às vezes a gente se perde nessas muitas opções, né? Então tente diagnosticar, achar um equilíbrio. No meu tempo, assim, aprendendo a liderar, eu já descobri que ouvindo 2, 3 especialistas é o máximo. Passou disso, cada um vai ter uma opinião diferente, e aí você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Entender que pessoas que entendem mais do assunto é importante ser ouvidas, porque elas são técnicas, elas entendem melhor do que você. Mas também, se você abrir demais isso, você vai ver muitas informações que não vai ajudar você a tomar nenhuma decisão. Então tome cuidado, muita gente se perde aí porque acha que nunca está pronto para tomar uma decisão. E aí vem a terceira dica que eu quero dar sobre decisões para você. A ilusão de você achar que sempre vai ter uma decisão perfeita. Por isso que muita gente não decide nada na vida, porque fica esperando ter toda a informação, entender todo o cenário, para tentar ter uma decisão perfeita, e às vezes isso não funciona na prática, isso não acontece. A decisão perfeita às vezes não acontece, a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de decisões perfeitas. Às vezes elas não existem, né? Às vezes tem decisões que não vão ser perfeitas, mas vão ser necessárias. O que quer dizer isso? Algumas coisas você vai ter que decidir, não é o ideal, não é o que você quer, não é o que você gostaria que fosse, mas depende de outras pessoas, depende de temperamentos, depende de gente que esteja envolvido. Então você tem que tomar a decisão necessária e não aquela que é a perfeita. Vamos tentar colocar isso em prática. Às vezes você tem que mandar uma pessoa embora, e aquilo não é uma decisão perfeita, mas é uma decisão necessária, né? E você sabe que tudo aquilo pode voltar contra você, mas às vezes é melhor tomar uma decisão necessária do que esperar uma decisão perfeita, né? Isso é muito complicado, e às vezes a gente fica esperando essa decisão perfeita e ela nunca acontece. Existem situações, por exemplo, que você vai ser levado a agir pela necessidade, embora não é aquilo que você gostaria, nem aquilo que você quer fazer, mas você precisa fazer porque você sabe que problemas maiores podem surgir.
Outra coisa, uma outra dica bem legal que a gente acaba não percebendo é a dica de você tomar cuidado com a fadiga de tomar decisões. Isso é um problema que a gente acaba não percebendo, mas cada 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos você recebe um WhatsApp, você recebe uma ligação, você recebe alguém te procurando para que você decida coisas por ela, para que você tome decisões que ela tem que tomar. E isso gera uma fadiga em você. E aí você acaba não tendo força para decidir as coisas grandes que você precisa decidir. E isso é complicado. Então, algumas pessoas vão perguntar para você coisas que elas poderiam perguntar para a sua secretária, elas poderiam perguntar para pessoas que trabalham com você, ou gente diretamente envolvidas, né, com o projeto, mas elas preferem pular e perguntar direto para você. O problema disso é que, com o tempo, isso gera uma fadiga, isso gera um cansaço. Você não tem força para tomar decisões que você deveria estar tomando, porque você ficou o dia inteiro tomando decisões que não eram necessárias. Nesse tempo eu tenho vivido uma experiência muito interessante com isso, porque eu não percebi que eu estava tomando muitas decisões que eu não precisava tomar. E isso começou a gerar um cansaço, porque você começa a decidir coisas que uma outra pessoa que trabalha na área podia decidir, mas para não chocar, para não ferir, para não mostrar um certo orgulho, você acaba até atendendo e tomando decisões que você não precisava tomar. Só que o problema é que essa energia, né, vai sendo sugada e você não consegue mais tomar à frente daquilo que você precisa tomar. Você está tão cansado, está tão esgotado emocionalmente que você esquece aquilo que era a sua prioridade. Então evite a fadiga de tomar decisões que você não precisa. Voltando o macaquinho, se você não assistiu o podcast, volta para lá, você vai entender. Delegando, se você não assistiu o podcast, volta para lá que você vai entender sobre delegar. Se você delegou, então empoderou, deixa que a pessoa decida essas coisas que você não precisa decidir. Avisando que não é você mais que toma esse tipo de decisão, que existe uma pessoa que já faz esse trabalho, que você não precisa fazer o trabalho dela, e que ela já recebe ou ela já ganha para fazer. Sendo até cordial, dizendo, olha, eu não sei porque eu não estou envolvido com esse projeto, quem está por dentro desse projeto é a pessoa tal, é melhor você tomar essa decisão com ela. Isso ajuda muito a você também se proteger e a blindar um pouco a sua vida para que você não fique envolvido demais com coisas que você não precisava estar envolvido. E aí volta no podcast de tanque de energia, né, de bateria, que você acaba sendo esgotado as suas baterias e não sabe de onde está indo esse ladrão de energia, que às vezes são essas decisões. Então toma cuidado, porque muita gente vai chegar para você e vai querer apresentar esse tipo de situação. Vai falar, olha, eu não sei, eu quero que você decida, e você não precisava decidir, na verdade vai estar com medo de tomar a decisão, né? Uma das outras dicas importantes que eu sempre uso é não ter vergonha de pedir conselhos, né? Muitas pessoas tomam decisões sem pedir conselhos para especialistas da área. Deixa eu dar um exemplo aqui muito prático. Às vezes você quer comprar uma empresa, já aconteceu isso comigo, alguns irmãos, amigos falaram para mim, olha, eu quero comprar uma empresa, o que eu faço? E aí, eu não entendo daquela empresa, mas você conhece 3, 4, 5 pessoas, um que é auditor, o outro que trabalha naquela área, que conhece o ramo, né? Por que não, antes de você tomar essa decisão, você ir até essas pessoas e entender um pouco melhor como está o mercado, quais são as avaliações que você devia fazer para essa empresa? A mesma coisa quando você vai comprar uma casa, né? Às vezes uma coisa tão simples como dar uma volta à noite no bairro e perguntar para um vizinho como é a vizinhança, uma coisa tão boba como essa pode definir se você deveria ou não comprar aquela casa. Me lembro alguns anos atrás que eu fui comprar uma casa e a Lupe falou para mim assim, vamos de noite dar uma volta lá para conhecer o bairro. E quando nós chegamos de noite no bairro, no fundo da casa, né, onde nós estávamos, dando a volta no quarteirão, havia um barulho muito grande, né, uma festa, algo estava acontecendo ali, e nós descobrimos que era um templo religioso, né, e aquilo estava parede com a casa, né. Então nós sabíamos que durante muito tempo não íamos dormir às sextas-feiras ali por causa do barulho, então não era uma boa casa para se comprar. Mas talvez se tivéssemos perguntado para alguns vizinhos, também tivessem informado. Muita gente vai tomar uma decisão, não pergunta para o engenheiro, não pergunta para um arquiteto, não pesquisa sobre a construtora, vai comprando e não percebe que a construtora tem uma série de problemas, né? Então procurar conselhos, não tem vergonha, né? Na Bíblia há um versículo muito interessante que diz assim, na multidão dos conselheiros há sabedoria.
Então quando você procura conselheiros, você está buscando sabedoria. Mas que conselheiros? Pessoas que entendem daquela área, né? Tem muita gente que por causa de orgulho, ao invés de procurar um especialista da área, vai procurar um amigo para pedir conselho sobre um ramo que ele nunca trabalhou e que ele não entende, só porque ele é seu amigo, né? É claro que existem pessoas que têm talentos administrativos, têm bom entendimento de negócios. Por que não perguntar para essas pessoas e fazer uma pequena mentoria ali rápida com elas, né? Nada muito grave, mas o que eles pensam sobre esse ramo, sobre essa matéria. Então, invista um tempo, né, para pedir conselhos antes de tomar a decisão. Te dê esse espaço, né? Procure também, é claro, um conselho da parte de Deus para a tua vida, para você saber exatamente se isso é a vontade. E como que a gente faz isso? A gente sente, a gente tem impressão, né? Às vezes a gente tem que seguir o instinto, seguir aquela impressão. Eu chamo de impressão, algumas pessoas secularmente chamam de instinto, aquele momento que você sente, não sente paz, né? E aí há um outro versículo na Bíblia que fala sobre isso, sobre a ideia de você entender, né, que se não há paz, você não deve fazer isso, né? Que a paz seja o vínculo, né, daquilo que é perfeito na sua vida, seja aquilo que te une àquilo que é perfeito. Se você não tem paz, então melhor você não fazer, né? Se você não tem paz, espere você ter paz para tomar aquela decisão, ou mude a decisão. Algumas vezes já fui fazer negócios, né, e eu não sentia paz. E porque eu não senti paz, todo mundo me dizendo, olha, é uma boa coisa, era um bom negócio, era um bom conselho, mas eu não sentia paz. Fui procurar conselheiros e tal, e fui descobrir que aquilo não era um bom negócio para mim. Isso aconteceu já algumas vezes na minha vida, várias vezes, e de não sentir paz. Então, para tomar uma decisão, né, entenda que você pode pedir conselhos, que você pode sentir, né, os detalhes. Uma das coisas que eu uso muito para tomar decisão é a ideia de que você precisa, né, enxergar os detalhes. Às vezes você está olhando o macro, tudo é muito grande, tudo é muito bonito, mas quais são os detalhes que a pessoa te passa? E às vezes o detalhe, a pessoa te passa numa frase que ela não termina, às vezes ela te passa num comentário que ela faz no meio de uma conversa e não na conversa inteira, e isso é importante para você tomar uma decisão. E por último, né, que eu acho muito importante, né, lembre que existe um custo de não decidir. Se você quiser esperar estar 100% certo para tomar uma decisão, é porque essa decisão provavelmente já está atrasada, e você já está num tempo errado da decisão. Dificilmente você vai tomar uma grande decisão onde você vai estar 100% certo. Você tem que checar todas as coisas, mas às vezes você tem que seguir essa paz que está no seu coração, esse instinto de que você sente que é uma boa coisa. E quanto mais você treina isso, né, mais fica fácil de você perceber, porque existe um livro até que chama Blind Spot, eu acho que eu tenho ele aqui, depois eu olho aqui, o Blind, e ele fala sobre isso, né, sobre tomar decisões certas quando você está num minuto assim e percebe que aquilo não é bom. Ele conta até uma história interessante, que uma grande obra de arte foi comprada pelo Museu de Nova York por um valor enorme, né? Não me lembro exatamente o valor, mas eu sei que era muito dinheiro, e acho que eram $100 mil a obra de arte. E todo mundo que chegava perto, todos os especialistas que chegavam perto, olhavam para aquela obra de arte e não sentiam, né, por um segundo eles não sentiam que aquela obra era verdadeira, mas sentiam que aquela obra era falsa. E nenhum avalista quis avalizar aquela obra. E depois o museu teve que colocar um recadinho, né? Acredita-se que essa seja uma obra da Grécia Antiga, mas não pôde colocar como obra da Grécia Antiga porque eles não conseguiram comprovar, porque os avalistas não sentiam, né? Eles chamam isso de aquela piscada, aquele sentimento, aquele insight que você tem, que você fala, não devo fazer isso. Então é interessante você aprender a ouvir isso, porque geralmente algo espiritual está acontecendo aí e você está percebendo que aquilo é um livramento que você está tendo, né? Então, para a gente fazer um review aqui, uma conclusão, reconheça que em alguns momentos você não vai ter condição de tomar uma decisão correta, mas há um versículo também em Provérbios, sabedoria,
de Salomão, que diz assim: olha, preste atenção, confie no Senhor, ou seja, confie em Deus para tomar decisão, e Ele vai endireitar as suas veredas, ou seja, Ele vai conduzir você para o caminho certo, Ele vai mostrar a rota que você deve seguir e Ele vai endireitar as rotas, né? Porque às vezes as decisões, elas não são fáceis, né? Você precisa ter esse apoio espiritual também, essa ajuda de estar caminhando embaixo da graça, de saber o que Deus tem para você. Eu acredito muito nisso, que muitas vezes Deus vai dando norte, vai dando livramento, vai fechando uma porta para que você possa tomar a decisão correta naquilo que você precisa tomar, né? E às vezes a gente chama isso de instinto, paz no coração, impressão, sentir algo que você não sabe o que é, mas que não te faz feliz. Então essas coisas são aquilo que eu acredito que espiritualmente estão acontecendo para você tomar uma decisão. Fazendo aqui um review então, para você tomar uma decisão, entenda todo o cenário, mas cuidado para você não ficar perdido em todas as opções, né? Segundo, a ilusão perfeita da decisão, você precisa tomar cuidado que elas às vezes não acontecem, as decisões às vezes não são perfeitas, são apenas necessárias, né? Cuidado com a fadiga de tomar decisões que você não precisa tomar e impedir você de tomar as decisões que você deveria tomar, né? E ficar tentando decidir tudo para todo mundo. Procure conselhos, né, sobre a ideia, saiba que pedir conselhos é uma atitude sábia e que a gente precisa ter especialistas às vezes nos orientando, né? Entenda que existe um custo de não decidir, e se você quiser esperar o momento certo para decidir, muito provavelmente já passou o tempo, né? E por último, reconheça aí o Senhor nos seus caminhos, Ele endireitará a sua vereda. Bom, esse foi o tema de hoje, esse foi o tema do nosso curso de liderança, do treinamento de liderança. E eu queria muito pedir a você que você compartilhasse, que você distribuísse isso, ajudasse o YouTube a entender que isso é relevante, curtindo, dando seu like, ou até mesmo mandando por WhatsApp para alguém o nosso podcast sobre decisões. Espero ter ajudado você e que você possa aí também semear essa palavra. E tudo quanto você fizer prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal. Então, ative o sino de notificação e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!